Sim, sim, que bom. É um prazer tê-la aqui, Graziela. Nossa, é uma super alegria. Você bem sabe disso, né? A gente já tem conversado algumas vezes aí. Uhum. E, nossa, é uma satisfação poder ter você aqui e nesse projeto bem bacana que é trazer as mulheres fotógrafas, as mulheres com experiência para junto com a fotografia e trazer Uhum. um pouco desse conteúdo diferenciado, né? Como você enxerga a fotografia, como você percebe a fotografia, né? Acredito que a gente tem um olhar parecido, então por isso que conectou, né? Uhum. Com certeza. É Super legal. obrigada pelo convite, adorei. Imagina, eu é que sou grato pelo convite, né? Anos atrás, e só para o pessoal que está nos assistindo entender, eu tinha uma inquietação com a fotografia. Eu sabia que tinha algo além, mas eu não percebia, né? Eu não conseguia perceber. E eu me deparei com um vídeo da Graziella, né? Onde aquele vídeo, tipo, virou a chavinha para mim e foi assim, opa, tem mais alguém falando, tem mais alguém conectando esse tipo de energia, né? Essa essência da fotografia, né? Na verdade. A fotografia é a arte mais democrática que existe, né, Graziella? Então, É, eu verdade. acredito que é um privilégio, né? Um privilégio para nós poder ouvir você, privilégio para novos fotógrafos, enfim, entusiastas da fotografia, quem curte a fotografia. E é isso, né? Que bom que deu tudo certo. Eu vou dar só os avisos paroquiais aqui, se você me permite, Graziela. Claro. Então a ideia é assim, pessoal. Olha só, já que nós temos a Graziela aí, a ideia foi a gente trazer conteúdo de super valor para vocês em 3 etapas, tá, pessoal? Então, a primeira é essa, é a fotografia além do clique. A segunda, a gente pensa em a intimidade da imagem, né? E a terceira etapa seria a fotografia como introspecção, né? Então, foi a Graziela que sugeriu, achei ótimo, maravilhoso, né? Na verdade, é assim, ó, é um doutorado em fotografia para quem apreciar. É ou não é, Graziela? Claro que é. Não, não sei, É mas isso pelo aí. menos algumas coisas para a gente começar a pensar, eu acho que sim, sim. Sim, sim. Então, eu sempre digo, né, depois de tantos anos aí, a fotografia é um meio de expressão, um meio, a forma de vida minha, né, o meu trabalho, e a gente acaba recebendo os presentes que são conectar pessoas bem bacanas, especiais aí, que nem você. Então, eu já falei demais, eu vou deixar agora você, que você se apresenta um pouquinho, tá? E fique bem à vontade, Graziela, tá? Fale o que você desejar. Às vezes eu tenho uma colinha aqui, ó. Então, às vezes vou estar olhando para baixo, vou estar anotando algumas coisas. E se eu sentir no meio desse nosso super bate-papo que eu preciso te perguntar algo, eu levanto a mão e te pergunto. Combinado? Não, não, claro, eu super tranquilo. Me interrompe quando você quiser. Na verdade, a minha ideia de estar aqui junto com vocês é a gente começar a pensar um pouquinho a fotografia de uma forma um pouquinho mais ampla, se eu puder usar essa palavra, né? Eu acho que eu penso assim porque eu tenho uma formação acadêmica que vem de várias áreas, né? Eu comecei com a fotografia na Pan-Americana, aí depois acabei me interessando um pouquinho pela fotografia americana, estudei um pouquinho em Santa Fé, nos Estados Unidos. Depois achei que não tinha nada a ver a fotografia americana e fui para Londres, que a fotografia europeia é diferente. Mas mesmo tendo vários inputs e participando de vários workshops com fotógrafos que eu admiro muito, eu comecei a descobrir que, no fundo, a fotografia, ela está dentro da gente. É uma forma da gente ver o mundo. Isso pode parecer um pouco banal, né? Um pouco óbvio demais, mas não é. Porque quando eu comecei a fotografar, isso faz uns 10 anos mais ou menos, eu visitei vários lugares, visitei países diferentes, comunidades diferentes, e eu descobri que existem inúmeras formas de se viver, né? E essas formas, elas têm que ser conhecidas. Então, imagina que dádiva, né? Que bênção a gente poder trazer essas diferentes formas de vida, essas diferentes formas de
entender o mundo através da arte, da nossa arte, né? Da minha arte, da sua arte, né? Então, a ideia, para mim, a fotografia, para mim, ela é a questão muito do indivíduo. Mesmo que eu fotografe uma imensa paisagem ou um oceano espetacular, sempre o meu foco principal vai ser o indivíduo, é o particular, é o singular. Apesar de eu ter uma formação acadêmica na área de ciências políticas, eu sou bacharel em sociologia, e que tende a ver o mundo sob uma forma macroestrutural, a fotografia, para mim, não é isso. A fotografia é sempre o indivíduo, mesmo que seja fotojornalismo. Isso a gente pode desenvolver o tema depois, que não é o foco principal aqui que eu gostaria de contar para vocês. Ótimo. A minha ideia seria o seguinte: a gente descobrir o que faz as pessoas terem uma vida plena. Plena no sentido filosófico do termo, né? Uma vida que seja harmoniosa e uma vida que faça sentido. Qual que é o segredo de tudo isso? Então, na realidade, a minha busca da minha fotografia é exatamente isso, né? É descobrir o que faz as pessoas viverem melhor. Então, para as pessoas viverem melhor, é preciso elas refletirem sobre a própria vida. E para as pessoas refletirem sobre a própria vida, elas têm que ver coisas, sentir coisas, experimentar sensações, pensar de uma forma diferente. Então, nesse sentido, a minha fotografia, o meu trabalho fotográfico, ele é um leque de possibilidades para esse tipo de reflexão. Então, assim, a minha intenção com o meu trabalho é que as pessoas que veem a minha fotografia, de alguma forma, podem começar a repensar sobre a própria vida. Então, isso é uma coisa que me dá um imenso prazer, né? Poder proporcionar esse microespaço, essa mínima possibilidade de as pessoas serem cada vez mais confortáveis com elas mesmas, né? Ou cada vez mais arrojadas com as escolhas. Então, na verdade, se você vê o meu trabalho fotográfico, às vezes a pessoa fala: mas você fotografa o quê? Você fotografa paisagens, você fotografa pessoas, você fotografa, enfim, os países asiáticos, países nórdicos. Na realidade, eu acho que essa compartimentalização da fotografia é um engano, né? Eu acho que a fotografia é como a escrita. Você é capaz de escrever sobre qualquer coisa. E você também é capaz de fotografar qualquer coisa, né? Então, nesse sentido, eu sempre tenho uma certa dificuldade de responder quando alguém me pergunta: mas você, que tipo de fotógrafa você é? Né? Ai, pronto, é a pergunta mais complicada que eu tenho para responder, e até hoje ainda não sei. Mas no fundo é o seguinte: o que eu curto muito da fotografia é a questão da fotografia ser uma arte. Quer dizer, eu entendo a fotografia como uma arte, né? Certo. E hoje em dia é difícil falar isso, porque, sei lá, mais de 7 bilhões de imagens são produzidas diariamente, né? Qualquer um é capaz de produzir uma imagem aqui e ali instantaneamente. Mas eu gosto de deixar isso um pouquinho entre parênteses e entender a fotografia não exatamente como um clique, simplesmente um ato mecânico de clique, de clicar, né? Eu gosto de entender a fotografia, eu gosto de colocar a fotografia no patamar das grandes artes. A pintura, a arquitetura, o teatro, a música, a filosofia. Então, é como você disse, né? É junto dos... Como é que é aquele junto dos bons que a gente Junto fica dos melhor. bons que nós ficamos melhor. Exatamente. Então é o seguinte: eu gosto de botar a fotografia junto com os bons, né? Do meu ponto de vista, claro, sempre tudo eu falo muito de um ponto de vista muito particular, né? Então, se eu coloco a fotografia perto dessas grandes artes, mesmo que a fotografia seja uma arte muito jovem ainda, né? Perto de todas as outras, eu começo a pensar assim: mas na realidade,
a arte, né, as artes, todas as artes, sempre acompanharam os seres humanos, desde que o mundo é mundo e em todas as civilizações que a gente conhece. E aí você começa a pensar, mas por que isso? Por que que a arte está sempre junto aos seres humanos? Por que que a gente produz? Por que que a gente gosta? Eu acho que, no fundo, volta aquela minha preocupação inicial que eu estava dizendo aqui, o meu objetivo na fotografia, que é exatamente o quê? É compreender o mundo que a gente vive, é traduzir esse mundo, né? Para a gente poder viver melhor nesse mundo, né? Então, a arte, né? Aquela arte com A maiúscula, a arte nobre, ela transcende a realidade, né? E, e isso é muito sedutor. A arte, ela é sedutora por natureza, né? Acho que todo tipo de sedução nasceu de alguma forma das artes, né? Imagina na Grécia Antiga, no Império Romano. É tudo muito, muito encantador, né? Então, por que não colocar a fotografia dentro dessa turma, né? Perto dessas pessoas, perto dessa forma de pensar, né? Por que diminuir a fotografia num simples clique ou numa sequência de milhares de imagens sem sentido nenhum que você pode deletar a qualquer momento? Não, isso não. Não para mim, né? Então, entendendo que a fotografia é essa arte com essa arte nobre, com esse A maiúsculo, você começa a pensar que a arte também tem essa qualidade de tocar em assuntos delicados e complexos, né, de todos os homens, mas falar desses assuntos difíceis de uma forma poética. Então agora me vem a imagem de uma escultura espetacular do Michelangelo, a Pietà. Acho que é uma das esculturas mais lindas que eu conheço. E dentro daquela poesia, né, escrita sobre um mármore duro, ele é capaz de tecer suavidade através daquela pedra e mostrar para nós, né, a dor de uma mãe cujo filho está inerte sob os seus braços, mas de uma forma tão pungente, tão linda. Isso é arte, né? A arte é capaz de falar sobre coisas difíceis de uma forma extraordinária. É Assim verdade. como a escultura, a música, a fotografia também. E dentro desse contexto, a fotografia é uma mágica que une o efêmero e o permanente. Imagina uma arte, a arte da fotografia, que ela é capaz de aproximar o finito do infinito. Não, é um espetáculo. Eu sou apaixonada por tudo que é relacionado com a transcendência do momento, né? E além do cotidiano, além do óbvio, além do banal. E é uma luta diária, né? Porque É você verdade. puxa a gente pro mais mundano, né? Se podemos dizer assim, o mais mundano e o mais repetitivo possível. Então, a minha luta pessoal, né? Por isso que eu acho que eu estudei várias coisas diferentes, trabalhei em ambientes completamente diferentes, tive casamentos diferentes, filhos diferentes. Então, eu acho que eu exercito isso no meu dia a dia, na minha vida, nos meus sonhos, nos meus desejos, né? Mas o que é interessante é que a fotografia, ela é uma coisa instantânea, mas ao mesmo tempo ela é eterna. Imagina a gente fazendo uma imagem numa velocidade de 1/100º de segundo, ou 1 milésimo de segundo, ou até mais rápido ainda. O que a gente colocar no frame dentro daquele minúsculo momento vai durar para sempre. Isso é uma coisa extraordinária, é uma mágica mesmo, né? Então, assim, apesar da velocidade do obturador ser o que determina a produção da imagem, né? O tipo de imagem que a gente vai estar entregando, aquele clique,
aquele clique é só o final da história, né? Aquele clique é o final da história, porque para você chegar naquele clique, você colocou a sua alma ali, você colocou as suas crenças naquela imagem. E crença aqui não no sentido religioso do termo, crença aqui no sentido de desejos, de horizontes, né? Em uma produção de imagem, ela é uma entrega muito apaixonada, né? Ela é uma coisa única. Então, por isso que a fotografia, sob o meu ponto de vista, não pode ser entendido como simplesmente um clique, e também não pode ser entendida pela velocidade do obturador, e também sob nenhuma outra métrica técnica, né? A fotografia é, como eu digo, é uma arte. Imagina se a gente analisasse, sei lá, uma pintura do Da Vinci ou de qualquer outro artista, pensando, mas que tipo de pincel ele usou? Não. Que tipo de pigmentação? Não, a gente não pensa nisso. A gente pensa no significado da imagem, Claro. né? Mas é isso. Então, eu acho assim que atualmente, né, a gente está nessa loucura, nessa vida de produção, de tecnologia, de modernidade, de velocidade, né, velocidade de pensamento, de resposta. Mas no fundo, para mim, a fotografia é como se fosse um oásis, um, um ambiente de introspecção, um ambiente seguro para mim mesma. E também o meu sonho é que quem veja as minhas imagens também sinta essa proteção, sabe? Uma proteção assim, uma harmonia, uma empatia, uma sintonia, né? E eu acho que cada fotógrafo tem a sua visão de mundo, a sua forma de querer dialogar com esse mundo, né? E no meu caso, a minha intenção é essa, de que as pessoas possam dialogar com elas mesmas. Eu não quero participar da conversa, eu só quero que essa conversa comece, né? Entendi. Então é um pouco isso, Que ótimo, né? Graziela. Deixa eu só te interromper um pouquinho e dizer assim, nossa, tá incrível, né? Tá sensacional. A galera tá curtindo muito, tá tendo Ai, que muito, bom, tá tendo muito feedback aí. que E é bom. isso mesmo. Eu sempre digo que o que importa é a jornada, né? O Exatamente. clique, o instante ali, ele é a parte final, né? Eu preciso apreciar essa jornada, né? Eu tenho, É. é o caminho, né? O que transcende toda essa energia, né? Então não tem um ponto de partida, meio e fim, mas sim esse caminho, né? Qual é o Uhum, balanço que eu tenho entre esses uhum. dois extremos aí, né? Como que eu É. chego lá? Então é isso que vem a calhar. Aproveitando toda essa tua fala, toda essa generosidade que você tem pela fotografia, que é o que eu partilho também, o que Uhum. que você diria, ou se você pudesse dar conselho para um fotógrafo iniciante, para uma fotógrafa iniciante, ou para um entusiasta da fotografia, que deseja fazer da fotografia um meio de expressão e Uhum. também o seu ofício, né? O que que você diria para esses aspirantes aí a fotógrafos, digamos assim? Bom, antes de mais nada, eu acho que não só para os fotógrafos aspirantes, mas para todas as pessoas, o que eu acho é mais bacana demais de a gente estar vivo é da gente poder conhecer coisas. Então, a primeira coisa seria conhecer o mundo onde a gente está, né? Estudar coisas diferentes, aprender novas línguas, viajar, conversar com pessoas fora do teu círculo tradicional, né? Se distanciar um pouquinho do seu ambiente aconchegante. E Saramago já dizia isso, né? Que a gente precisa se distanciar da ilha para ver a ilha. Então, sair um pouco da gente mesmo,
né? E deixar que o nosso ego, ou o nosso narcisismo, que existe em todas as pessoas, que ele seja cada vez menor, né? Porque se você se diminui, não no mau sentido, mas no melhor sentido do termo, se você afasta um pouquinho, quem vai brilhar é a tua imagem. E através da tua imagem, você vai alcançar muito mais profundamente as pessoas e muito mais pessoas. Então, um dos meus segredos, né, que aqui eu vou contar para os próximos Ótimo! para os Aí, fotógrafos aspirantes enfim, para as pessoas que curtem pensar, o meu segredo é pensar. Pensar antes de clicar. Mas pensar o quê? Pensar naquilo que você pode dar de bom para quem está vendo a sua imagem. Então, na realidade, o que eu acho que é mais importante quando a gente começa na carreira da fotografia é saber o porquê da fotografia. Qual que é a motivação que nos leva a clicar aquele tipo determinado de imagem, né? Qual que é o significado da imagem que a gente produz? O que você quer dizer com aquela imagem? E isso hoje em dia parece não tão valorizado, né? Porque as fotografias, como a gente falou, existem milhares a todos os momentos, né? Mas eu acho que o prazer e o reconhecimento seu com você mesmo é você ter aquela no íntimo, né? Aquela sensação de que você conseguiu falar através da sua imagem a forma como você vê o mundo. Então, eu acho que um bom fotógrafo é um fotógrafo que seja culto e generoso. Então, essas duas qualidades, eu acho que é o que eu sugiro para os próximos fotógrafos, e não só os do futuro, os do passado, os do presente, né? Porque acho que a humanidade agradece, né? Quanto mais pessoas cultas e inteligentes e sábias a gente puder ter nesse planeta, é melhor para todo mundo. Então, por que que eu acho que o fotógrafo deveria ser culto? Culto para ele criar referências internas e ele criar uma narrativa para ele mesmo antes do clique. E generoso para ele poder fotografar com paixão, com entrega. E dessa forma, a beleza da imagem, ela é possível. Porque você entrega como eu digo, as suas crenças, você entrega a sua paixão para aquele momento. E isso é sentido de uma forma ou de outra. Eu não sei explicar se isso é através de uma física quântica, se isso é através das teorias holísticas, ou se isso é uma coisa do divino. Eu não sei te dizer. Mas o que eu tenho certeza é que quando você pensa, quando você conecta a sua mente, quando você alinha isso ao teu desejo de alguma coisa e só depois você clica, é uma imagem espetacular. E às vezes, quando você não entende por que essa foto me toca, pode ser a foto de um mar, tá? Um mar. Mas tem umas diferenças com as pessoas, né? As pessoas também são diferentes por alguns detalhes, mas detalhes que às vezes a gente vem lapidando a vida inteira, né? E mesma coisa a fotografia, né? sem A gente dúvida. vem lapidando aos pouquinhos, a gente vem aprendendo, a gente vem descobrindo coisas, né? Então, na realidade, eu acho que a experiência no sentido de testar coisas novas, mas não necessariamente equipamentos novos, não isso. Testar experiências de vida novas. Porque, de uma maneira ou de outra, tudo que a gente viveu e tudo que a gente quer viver vai estar na imagem, vai estar na fotografia. Então,
é um trabalho, vamos dizer, longo, né? Às vezes de uma vida inteira, não é isso? Mas é uma recompensa muito bacana. Agora, imagina, em comparação com uma... Mas alguém pode dizer assim, ah, mas que bobagem, eu tiro fotos sensacionais sem pensar, ai, que bobagem, ela fica falando, pensa, 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 que bobagem. Não, porque é o seguinte, eu não estou dizendo só em relação ao resultado da imagem. Eu estou dizendo em termos de uma recompensa pessoal para o próprio fotógrafo. Uma foto que saiu linda, mas que você clicou por acaso, ela simplesmente é um fruto de uma casualidade momentânea. Realmente, isso pode acontecer. Às vezes você não clicou e ficou extraordinariamente linda aquela imagem. Mas só que aí a recompensa para o fotógrafo é muito menor do que o resultado de uma foto que você pensou, que você imaginou e que você realizou essa imagem, né? Então, no fundo é isso. Eu acho que a gente tem que ser cada vez pessoas mais desprendidas. Eu não estou dizendo desleixada ou falar qualquer coisa que pensa. Não, desprendido no sentido mais íntimo do termo, né? Tipo assim, de ter a coragem de arriscar um pouquinho mais, né? Então, eu acho que talvez são tantas dicas para os próximos fotógrafos, né? Então, Sim. seria pensar, refletir, conhecer o nosso mundo, compartilhar o que você aprendeu com os outros e de alguma forma, se arriscar um pouquinho mais, né? Às vezes tem imagens que funcionam, vamos dizer, funcionam entre aspas, e que aquilo é repetido com uma infinidade de vezes e acaba ficando completamente sem graça, né? Essas imagens que o mundo considera que funcionam, especialmente no mundo da moda, né? Ou no mundo, por exemplo, de fotografias, vamos supor, de retrato, né? Portraits. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fotografar retrato, porque a minha função, quando eu estou fotografando uma pessoa, assim, o meu desejo, né? É que eu possa entender aquela alma, possa entender aquela pessoa que está na minha frente. E, de alguma forma, mostrar para ela um lado que talvez ela não veja, não tenha visto, né? E eu nunca, jamais, em tempo algum, vou mostrar alguma coisa que possa ser desagradável ou que possa trazer algum tipo de constrangimento. Eu não acho que aquelas fotos arrojadas e agressivas combinam comigo. Porque eu acho que ninguém gosta de ser retratado de uma forma estranha, ou de uma forma agressiva, ou de uma forma negativa. Então, talvez eu tenha uma certa tendência, né, à fotografia clássica. Mas talvez sim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa mais clássica, mais assim. Por quê? Porque eu acho que tem uma harmonia, sabe? Eu me apaixono pelas diagonais nas imagens. Enfim, eu acho que são coisas que a fotografia é quase que uma consequência do teu estilo de vida, né? O teu estilo de vida, o teu estilo de pensamento. Então, a forma como você entrega a imagem é a forma como você gostaria que você pudesse viver nesse mundo. Eu estou dizendo isso por mim. Então, às vezes, se eu faço uma imagem, por exemplo, de sei lá, uma montanha nevada, aquilo não precisa ter nenhuma pessoa na imagem. A imagem vai estar tratando do indivíduo, se ele está na foto ou se ele não está na foto. Então, é estranho falar isso, né? Mas, no caso dessa montanha nevada, eu imagino quem vê aquela foto pode estar se imaginando ali,
como seria eu sozinho nesse planeta, eu sozinho nesse universo, sem nada à minha volta, né? Claro que isso são coisas que eu imagino e coisas que eu crio, né? Como eu digo, eu sempre crio uma narrativa para mim mesma, independente da imagem, né? Várias narrativas diferentes. E alguém que veja aquela imagem pode sentir uma outra coisa, um outro apelo, um outro clique. Mas não importa, eu acho que o que importa é a gente ser capaz de refletir sobre todas as coisas, né? E sempre arriscar um pouquinho mais. Eu acho que é isso. Que ótimo, Graziela, sensacional. Pessoal, olha só, o feedback está incrível, Graziela, depois você Ai, que bom. vai ver. E assim, ó, tem algumas alunas minhas aí vendo a live e tal, elas sabem a maneira como eu penso a fotografia, que é parecida com você. E Uhum. assim, pessoal, não tem curso de fotografia que ensine, é o que a Graziela está falando aí. Isso é Uhum. experiência, é toda a bagagem cultural, né, das pessoas. Então, aproveitem. E eu digo que a fotografia é tão maravilhosa, que é uma profissão que a gente pode fazer ela até morrer. Ela Não, é é, verdade. é verdade, É aquela entende? coisa que acompanha você para a vida inteira, né? Isso, É é uma muito coisa, legal, muito é legal isso. sensacional. É, E, Graziela, deixa eu só falar. Pra, diga. eu já deu os 30 minutos que eu coloquei aqui, porque o Instagram, ele Então bloqueia. acabamos. É, Então não, não, acabamos. não, nós temos mais, pelo menos mais 15 minutos, é só para eu cuidar do tempo e para que, senão ele corta nós. Então, eu quero dizer assim, ó, e que é como se fosse uma grande peça de teatro que nós estamos vivendo, é uma grande peça, e ela vai ser dividida por atos, para quem chegou depois do final. Então, o primeiro ato é a fotografia além do clique, o segundo ato vai ser a intimidade da imagem, e o terceiro ato, para fechar com chave de ouro, vai ser a fotografia como introspecção. Então, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, que curtiram, com certeza, né? Aproveitem que, assim, ó, conteúdo de altíssimo valor, não existe isso, né? Então, assim, nossa, eu estou super feliz, porque foi sempre o que eu quis, poder conversar com alguém sobre aquilo que eu sinto, percebo e vejo. E melhor ainda, agora a gente pode compartilhar com esse mundão, né, para milhares de pessoas. É Uhum. verdade, Graziela. Então, assim, mais uma vez, gratidão por você poder compartilhar essa tua experiência. E é isso que eu penso, sinto e vejo com a fotografia. E acredito que vai fazer muitas pessoas que estão ouvindo aí, né, virar a chavinha, dar aquele insight Ai, e tomara, né? com certeza, não tem como não, né? Uhum. Então, assim, só para dizer que, nossa, gratidão mesmo. E fique à vontade, vamos conversar e até o Instagram deletar nós aí. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma pergunta que alguém queira fazer? Alguma coisa que, enfim, ou alguma coisa que você acha que seria interessante? Porque eu acho que eu falei aqui sem parar, né? Que Na legal. verdade, você não me interrompeu, né? Então, agora eu tô. É isso, porque a gente ainda vai ter aqueles outros dois encontros, então eu acho que, enfim, uma primeira, vamos dizer, uma primeira conversa, né? Ótimo. Com as pessoas que estão aí com a gente. E eventualmente, se tiver alguma coisa que a gente possa, enfim, que eu possa responder ou que eu possa dizer, você me pergunta. E também assim, pessoal, vocês podem entrar no Instagram, é @gilioli, né? E se Uhum. vocês quiserem conhecer esta mulher, se quiserem conhecer o Tem trabalho fotos lá que. dela, Talvez, olha que interessante, talvez depois desse nosso papo, se alguém tiver interesse de ver os tipos de imagem que eu faço, isso. talvez possa reconhecer algumas coisas da minha fala nas imagens, né? Eu acho que isso daí talvez pode ser interessante, sim. Com certeza, né? Tá É. aberto ali Uhum. e vai ser mais um aprendizado, só o fato de eu olhar um trabalho com coerência visual, com linguagem, enfim, com todos os conceitos da estética, né? E tem Uhum. todo na verdade, o teu trabalho tem toda a tua generosidade, toda a tua bondade, todo o teu carinho, todo o teu amor, está intrínseco nas tuas imagens, não tem como não.
né? E é um presente, né? Para quem está aí, para quem vai ver depois. É legal que essa live fica gravada no Instagram. E depois Isso é vai legal. ver. E olha que legal, você pode colocar no teu YouTube. Eu vou baixar essa live e te Uhum. passo o vídeo e você posta lá no teu YouTube e eu coloco no meu Sim, canal sim, vou também. fazer com certeza, com É, certeza. olha só, o pessoal está dizendo aqui, ó, sensacional, genial, demais, incrível. Ai, que bom! É, aham, Obrigada. imagina, eu sabia que ia ser assim, né? Super Depois obrigada. tem um ditado que diz assim que quando o discípulo, o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Não, e esse ditado é muito verdade, né? É, Ah, que legal, muito que bacana. legal. Uhum. Assim, fique bem à vontade, Graziela, se você quiser fechar essa fala da fotografia além do clique. Eu nem quero te interromper, né? Eu Não, não, não. prefiro. Agora não. Agora a gente vai mudar o combinado. Agora quem vai fechar é você. Vai, vamos lá. Diga. Bom, o que que eu posso dizer, né? Que é uma grata satisfação eu poder estar conversando com você aqui e poder compartilhar esse conhecimento, né? É tudo que eu penso da fotografia, tudo que eu sinto da fotografia, você conseguiu passar isso, né? De uma forma assim, eu me vejo na tua fala, através dessa fala, eu sempre pensei, mas por que as pessoas não falam isso, né? É, eu não entendia muito essas questões. Hoje você fala muito na parte técnica. Claro que é necessário, Claro, não, né? isso é óbvio, né? Isso é Não tem, denominador comum básico. É, não tem como não, né? é. Então, assim, mas o mais importante é isso, né? Eu sempre digo a fotografia, é percepção, é subjetividade, é tudo isso, né? São as experiências de vida. Eu sempre digo que agora que eu estou ficando bom na fotografia, né? Depois de 30 anos, aham, Bom, né? então eu ainda tenho mais 20 anos pela frente, né? Porque você tá lá, você vai pegar Que primeiro no ótimo, podcast. que ótimo, né? É assim que funciona. São as experiências, né? As vivências, né? Tudo que você viveu, tudo que... E você, com certeza, tem outras experiências de vidas que agregam na fotografia, assim como Sim, sim, todos sem dúvida. É. os grandes Todo fotógrafos, mundo, né? Não eu, particularmente, todo todo mundo, mundo. no geral. É. Então, fazer dessa, dessa experiência, né? Mas eu acredito que o grande aprendizado de hoje foi assim, é a consciência, né? É. O que eu quero da minha fotografia, o que eu espero da minha fotografia, então, o que eu Uhum, quero transmitir, né? Qual é a uhum. ideia, como você já falou, né? Né? Qual que é aquele, né, o timezinho, o feeling ali, o que está faltando? Então, para Uhum, que as pessoas pensem, repensem um pouco, né? uhum. Leiam bons livros, assistam bons filmes. Hoje nós temos, Exatamente. tem É, tem, tanta tem coisa tanta coisa para... tão maravilhosa nesse mundo, É né? incrível, né? E fazer essas coisas pensando em qual o grande aprendizado de tudo isso, né? O que Uhum. isso agrega para mim como pessoa? Eu sempre digo que para eu ser um fotógrafo melhor, eu tenho que ser um ser humano melhor, né? Então é, Não, a é minha, muito isso, é muito isso. a minha busca hoje é essa, né? Eu ser melhor um pouquinho por dia e Uhum, assim eu vou ser um fotógrafo, né? Um profissional, um criador de imagens aí melhor um pouquinho por dia também. E uhum, no final, a fotografia ganha. Você falou que a fotografia é arte, com certeza, e ela merece estar ali naquele palco junto com os junto grandes. com os bons, né? Com certeza, ela deve estar ali. Nossa, É, Graziela, genial. Achei demais, incrível mesmo. Assim, super foi obrigada, foi ótimo. Adorei eu que papear com você. adorei. Então veja na tua agenda ali como que fica esses outros dois super bate-papo aí. Uhum. Acredito que esse horário também foi bem legal, né? Que a gente Não, fora um pouco da eu noite. adoro 11 horas. Assim, 11 é um número lindo, eu acho, né? Porque é aquela coisa da Fala, paridade, né? Um e um, isso, fala um pouco masculino. disso. Fala do 11 aí pra galera entender o porquê do 11. Né?
Não, o que eu acho bacana no 11 é que são os dois números, né, iguais, só que eles estão exatamente na mesma posição, um de frente para o outro. É diferente, por exemplo, do 22, né? O 22 parece que um tá de costas para o outro, né? O Sim. 33, né? Mas o 11 não. Então eu acho muito bacana você conversar com alguém, ou viver com alguém, ou conhecer alguém. Quando você se sente e você se coloca igual em relação a ele ou a ela, né? Então, assim, essa coisa é uma forma também de você demonstrar generosidade, né? De você se colocar igual ao outro, nem menos, nem mais. Porque, no fundo, todo mundo enfrenta situações complexas na nossa vida, né? E não é uma situação é mais difícil que a outra, ou eu tenho mais dificuldade que... Não, não isso. Então, assim, eu acho bacana o 11 exatamente por isso, porque pressupõe que as pessoas vêm com a mesma energia, né? Compartilham dos mesmos desejos e se apresentam de forma aberta, né, e generosa. Então, assim, eu acho que 11 é o meu número, quer dizer, não é, na numerologia o meu número é 8, mas de qualquer forma, 11 é um número apaixonante para mim. Então, vamos combinar que a próxima vez que a gente se encontra vai ser às 11 horas da manhã. Ótimo, gratidão. Super Viva, obrigada, foi um enorme prazer estar com vocês. com certeza, viva a fotografia em sua plenitude, em sua generosidade, né? E até um breve encontro aí. Tá bom, super beijo para todo mundo. Beijo, Tchau. querida. Valeu, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.